Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. É motivo de alegria estar aqui nesse momento para transmitir aos vossos corações a palavra de Deus. Diz a Bíblia que é de Deus ouvem as suas palavras. Nesse momento, quero ler a palavra do Senhor, segundo os Crônicas, capítulo 7, versículo 1, versículo 2, versículo 3, que nos diz o seguinte, a palavra de Deus. E acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Versículo 2. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Versículo 3. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, e ajoelharam-se com o rosto em terra sobre o pavimento, e adoraram e louvaram ao Senhor, dizendo: porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Amém. Toda honra, toda glória para o nome querido e amável do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, quero abordar um tema muito importante para a edificação dos vossos corações. A Bíblia conta a história muito forte, a história do ministério de Salomão. Salomão, a Bíblia relata que ele, acabando de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Quero abordar um tema muito importante sobre a importância de estar na casa de Deus. Salomão e os filhos de Israel sempre gostava de congregar, gostava de estar na casa do Senhor, gostava de estar ali no templo, no santuário, no tabernáculo, para adorar e glorificar ao Todo-Poderoso. No capítulo 7, e o versículo 11 e o versículo 12, diz assim a palavra do Senhor: assim Salomão acabou a casa do Senhor, a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperadamente o efetuou. Versículo 12. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Então é muito importante, irmão, a gente congregar, estar ali junto com os irmãos, orando, buscando e aprendendo a palavra do Senhor. É importante, é muito bom também a gente ouvir nos canais digitais mensagem de Deus, mensagem de ensinamento, da Bíblia, mas é muito importante congregar, estar ali unido com os irmãos para adorar e glorificar ao Todo-Poderoso. Não pode um cristão viver no mundo sem congregar, sem ter um lugar, uma casa de Deus para ali estar unido com os irmãos. É importante que cada servo de Deus, espalhado no mundo inteiro, encontre um lugar para congregar,
nos dias de Salomão, o povo gostava de congregar, o povo gostava de estar na casa de Deus, porque é importante a pessoa se dirigir à casa de oração, à casa de Deus, ao templo, ao santuário, para adorar e glorificar ao Criador dos céus e da terra. No capítulo 7 e o versículo de número 6, diz assim a palavra do Senhor: e os sacerdotes serviam em seus ofícios, como também os levitas, com instrumentos musicais do Senhor, que o rei Davi tinha feito para louvar ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Quando Davi o louvava pelo ministério deles, os sacerdotes tocavam as trombetas diante deles, e todo Israel estava em pé. Versículo 7. E Salomão santificou no meio do pátio, que estava diante da casa do Senhor, porquanto ali tinha ele oferecido os holocaustos e a gordura dos sacrifícios pacíficos, porque no altar de metal que Salomão tinha feito, não podia caber o holocausto, a oferta de manjares e a gordura. O versículo 8. Assim, naquele mesmo tempo, celebrou Salomão a festa por 7 dias, e todo Israel com ele, uma grande congregação, desde a entrada de Amate até ao rio do Egito. Versículo 9. E no dia 8º realizaram uma assembleia solene, porque 7 dias celebraram a consagração do altar, e 7 dias a festa. Versículo 10. E no dia 23º do 7º mês, despediu o povo para suas tendas, alegres e de bom ânimo, pelo bem que o Senhor tinha feito a Davi, a Salomão, a seu povo Israel. Toda honra, toda glória para o nome querido e amável de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, é muito importante congregar, se reunir, se dirigir à casa de Deus. No capítulo 7, e no versículo 15 e no versículo 16, diz assim a palavra do Senhor: agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Versículo 16. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente. E nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Amém. Então é muito importante se dirigir para cultuar a Deus. Onde? Na sua casa, no templo, no santuário. Então, vamos firme
sempre congregando na casa do Senhor nosso Deus. Nos dias de Salomão, o povo gostava de congregar. No capítulo 8 de 2 Crônicas, diz assim a palavra do Senhor: e se passaram 20 anos para que Salomão edificasse a casa do Senhor e a sua própria casa. Depois Salomão edificou as cidades que Irão lhe tinha dado e fez habitar nelas os filhos de Israel. Então, Salomão, se passaram 20 anos para que Salomão edificasse a casa do Senhor. A casa foi edificada para o povo congregar, para o povo adorar, para o povo buscar a face do Senhor nosso Deus. Não pode uma pessoa que se diz cristão, que louva a Deus, que adora a Deus, para dizer: eu não vou congregar, eu não vou para a casa do Senhor. Porque nos dias de Salomão, quando Salomão se esforçou para edificar a casa do Senhor, o seu pai Davi se esforçou para edificar a casa, e ficou a missão para edificar a casa do Senhor para o seu filho Salomão. Então Salomão, batalhando, se esforçando, e passou 20 anos, conforme diz a Bíblia, segundo as Crônicas, aqui no capítulo 8 e o versículo 1. E se passaram 20 anos para que Salomão edificasse a casa do Senhor e a sua própria casa. Então, todos os homens de Deus às vezes se esforçam para em cada lugar, em cada cidade, em cada povoado, em cada aldeia, e se esforça para construir ali um templo, uma casa de oração, para o povo se reunir, se unir, para buscar a Deus e adorá-lo na beleza de sua santidade. Toda honra, toda glória para o nome querido e amável do Senhor Jesus Cristo. Diz a Bíblia no livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías, no capítulo 2, e o versículo 2 e o versículo 3, nos diz o seguinte, a palavra do Senhor: e acontecerá nos últimos dias que se estabelecerá o monte da casa do Senhor no cume dos montes, e se elevará por cima dos outeiros, e correrão para ele todas as nações. Versículo 3: virão muitos povos e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine acerca dos seus caminhos e andemos nas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Então é no santuário, na casa de Deus, que nós aprendemos a palavra do Senhor com nossos líderes,
com os pastores. Então é importante congregar, irmão. Orar e adorar a Deus no santuário, no templo ou na casa do Senhor. Nos dias de Isaías, o povo também gostava de congregar, gostava de ouvir a palavra. Então, na casa do Senhor, onde a gente para ouvir uma palavra de ensinamento, uma palavra doutrinária, para edificação dos nossos corações. Quando você estiver, os irmãos que estão espalhados no mundo inteiro, nunca fique isolado na sua casa, só na internet, no mundo digital, não. Se esforce para estar na casa do Senhor ali, ouvindo a palavra e unido com os irmãos para adorar a Deus. No capítulo 2 e o versículo 3 do livro do profeta Isaías, do livro de Isaías, diz assim: virão muitos povos e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine acerca dos seus caminhos e andemos nas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Jerusalém hoje simboliza, significa hoje o lugar onde a gente congrega, a igreja onde a gente congrega, significa Jerusalém hoje, onde nós ali aprendemos a palavra do Senhor através dos nossos líderes. Glória a Deus. Então é importante congregar, irmão, ouvir a palavra de Deus. Os cristãos primitivos, a igreja do primeiro século, já na história do Novo Testamento, em Atos, no capítulo 2, a Bíblia fala para nós de uma forma especial, em Atos, no capítulo 2, e no versículo 46 e o 47, diz assim, Atos, capítulo 2, versículo 46 e 47, diz assim a palavra do Senhor: perseverando unânime todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Versículo 47. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então, os cristãos primitivos, chamado a igreja do primeiro século, a Bíblia relata que todos os dias eles se reuniam no templo para adorar a Deus, para buscar a face do Senhor nosso Deus. Nos dias que nós estamos vivendo, no pleno século 21, os dias muito difíceis para a igreja do Senhor aqui na terra, que quando fala em congregar, quando fala em ir para a casa de Deus, mesmo assim, culto ou 3 vezes ou 4 vezes por semana, às vezes a gente acha muita coisa, mas a igreja do primeiro século, a igreja primitiva, os cristãos, eles eram muito fervorosos, porque todos os dias ele estava ali no templo,
orando, unidos, unânime, todos ali unidos, adorando e ali juntos para aprender também a palavra de Deus. Que na igreja do primeiro século tinha ali a liderança de Pedro, de Tiago, dos mais apóstolos, que se preocupava em ensinar o povo a palavra de Deus. E o povo todos os dias, conforme diz aqui o versículo 46 do capítulo 2 de Atos, perseverando unânimes, todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. A igreja do primeiro século, uma igreja atuante, uma igreja que gostava de congregar, uma igreja que gostava de aprender a palavra de Deus. Então é muito importante congregar, estar ali juntos, unidos para aprender a palavra de Deus. Tem muitas pessoas que dizem, eu vou ficar em casa, eu vou só ouvir de casa. Não, é importante, meus amados irmãos, sempre congregar. E a gente vê esse exemplo para nós, o exemplo dos cristãos da igreja do primeiro século, que é a igreja primitiva. Todos os dias, conforme diz a Bíblia, se nós, os líderes, os pastores, convocar o povo para todos os dias estar no templo, o povo vai achar muita coisa, achar uma coisa que vem o sacrificar. Mas os cristãos primitivos, eles tinham a alegria, o prazer de congregar, de estar na casa do Senhor, aprendendo a sua palavra. Diz a Bíblia no Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então alguém falou para o salmista, a Bíblia não relata o servo que falou para Davi no Salmo 122 e o verso 1, quando ele falou assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Porque Davi, ele tinha o prazer de estar na casa do Senhor. A alegria dele era estar na casa de Deus, estar na casa de oração, estar ali no templo, no santuário, para buscar o poder de Deus, a glória de Deus. Então, quando Davi se expressou, que falou assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Porque estava no seu coração ali a vontade de ir à casa do Senhor. A vontade de ir para a casa de Deus. De ir ali para o santuário, para adorar e glorificar ao Deus Todo-Poderoso. Está escrito na Bíblia, no Salmo 27, e o verso 4 e verso 5, nos diz o seguinte, a palavra de Deus. Falou o salmista Davi, no Salmo 27, o verso 4 e o verso 5. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor
e aprender no seu templo. Verso 5. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, e no oculto do seu tabernáculo me esconderá. Por-me-á sobre uma rocha. Então, meus amados irmãos, o salmista Davi, ele sentiu uma alegria muito forte de ir para a casa do Senhor. Aqui no verso 4 do Salmo 27, quando ele fala assim: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Então a gente vê aqui a humildade de Davi, a vontade de congregar, a vontade de aprender, a vontade de crescer, mas aprendendo no templo para adorar e glorificar ao Deus Todo-Poderoso. Então, meus amados irmãos, irmãos que estão espalhados no mundo inteiro, é importante congregar, é importante estar na casa do Senhor. Que Deus continue abençoando todos os servos de Deus que estão no mundo inteiro, em todas as regiões do mundo. Onde você estiver ouvindo essa mensagem, peça a Deus que coloque no seu coração a vontade de congregar, a vontade de aprender a palavra, a vontade de crescer no conhecimento da palavra e orando, buscando a face do Senhor. O salmista se expressa de uma forma especial. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor. Ali no templo, no santuário, está ali com o coração alegre para a casa do Senhor. Por isso que no Salmo 122, e o verso 1, quero falar mais uma vez aqui, quando ele falou assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Porque ele se alegrava quando alguém o convidava. Davi, vamos para a casa de Deus. Davi, vamos para o santuário. Davi, vamos para a casa de oração. Davi, vamos para o tabernáculo adorar a Deus. Ele se alegrava, o seu coração se alegrava quando alguém o convidava para ir à casa de Deus. Então, meus amados irmãos, vamos pedir a Deus: Senhor, coloca no meu coração a vontade, Senhor, de ir para a tua casa. A vontade, Senhor, de estar ali unido com os irmãos para te adorar na terra, porque o Senhor me escolheu, não só para eu ficar em casa, Senhor, isolado, não, Deus não quer os filhos deles isolados, não, Ele quer os filhos dele unidos na sua casa, para aprender a sua palavra e glorificar o seu nome, na beleza de sua santidade. Glorificado e exaltado seja para sempre o nome glorioso e eterno de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus continue abençoando os seus filhos aqui na terra. E tenha alegria, irmão, o prazer, a disposição, o ânimo, a vontade, o desejo ardente de congregar para estar ali unidos,
fazendo a obra do Senhor, que nem falou o salmista, e a aprender no seu templo. É no templo, irmão, ali que Deus usa os nossos líderes, os pastores, para nos trazer o ensinamento, a doutrina, para nos edificarmos espiritualmente, para melhor a gente servir a Deus na terra. Deus continue abençoando os seus filhos aqui na terra. Glória a Deus. Toda honra, toda glória para o nome querido e amável do Senhor Jesus Cristo. Deus continue abençoando todos os irmãos, fortalecendo e colocando alegria. Peça, meu irmão, a vontade. Senhor, coloque no meu coração a vontade de te servir, Senhor, na sua casa, Senhor, para fazer o melhor para o Senhor. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém